Organização e Método, paz com base bíblica e científica. Esse é o nosso encontro semanal com as famílias, com você que nos assiste. Você já sabe, nós estamos aqui acompanhando a organização, a constituição dos nossos lares, as orientações profissionais, em conversas com os nossos queridos pastores e suas esposas. Você já sabe que quem está conosco nestes episódios são os queridos pastor Samir Abazova, irmã Tamila Abazova, a paz do Senhor. A paz do Senhor é uma grande alegria, um prazer, uma bênção de poder estar mais uma vez convosco. Paz do Senhor Kézia, paz do Senhor Fernanda. Paz do Senhor. Paz do Senhor os nossos irmãos que estão nos assistindo. Amém. Paz do Senhor Fernanda. Paz do Senhor no episódio Kézia. anterior nós conversamos, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco de como vocês do Uzbequistão ouviram a voz do Senhor e vieram conhecer essa obra que nos une, essa unidade doutrinária e espiritual que alcança tantos países e tantas gerações. Mas nós entendemos que no episódio anterior nós trouxemos também um tipo de foco para uma filha especial que nós já conhecemos, que é a Sara, mas a família não tem apenas a Sara de filho. Vamos conversar um pouquinho a respeito da família de vocês, quem são os filhos, quais os lugares por onde vocês passaram, vamos lá? Senão eles vão ficar com ciúme, tá? Já pensou? Conta dos Não, eles não é só todos. Sarinha. Eles são super unidos, não tem competição. Pois então, depois que nós saímos, né, como os irmãos já estão sabendo, depois que nós saímos do Uzbequistão e mudamos para a Rússia, para Só ali. era nós dois. Era nós dois, jovens, né, jovem casal, recém-casados. Eu acho que a gente tinha 1 ou 2 anos de casado, no máximo. Um ano E um ano de casados. E ali nós mudamos para a Rússia. Então, depois de visitarmos o Brasil pela primeira vez, no ano de 2001, no mês de fevereiro, foi a nossa primeira vinda ao Brasil. Quando nós retornamos já para Moscou, uns poucos meses depois eu descobri que eu estava grávida de Sarinha. Então, a nossa primeira filha, que é a nossa primogênita, a filha mais velha, que vocês já todos conheceram, ela nasceu lá em Moscou, em 2001. E depois, por uma também direção do Senhor, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas foi uma direção do Senhor, nós mudamos da Rússia, de Moscou, para Kiev, que é a Ucrânia, depois de terminarmos o nosso curso lá em Moscou, né? E aí o Samir foi fazer o mestrado lá em Kiev, na Ucrânia, e onde nasceu o nosso segundo filho, que hoje tem 21 anos, o nome dele é Simão, ou como é conhecido nos Estados Unidos como Simon, né? E na Rússia é conhecido como Simon. É um nome que, né, vai mudando de acordo com o país. E ele nasceu na Ucrânia. E depois da nossa mudança, já em 2004, para o Brasil... Setembro de 2004. Foi 2004, nós passamos alguns anos aqui no Brasil, que, aliás, fomos convidados só para passar alguns meses. E acabou que nós ficamos por aqui, né? E em 2010, nós tivemos a nossa filha caçula, que chama Sofia. Não foi combinado de ter os nomes todo combinadinho, né? Sara, Simão, Sofia. Não foi combinado. É uma outra história que não vai dar para passar aqui, mas não foi combinado. Então, nós temos hoje 3 filhos que nasceram cada qual em um país diferente. Eu lembro até quando eles eram pequenos, a Sara falava assim com o Simão e com a Sofia: quando nós vamos crescer, nós cada qual vamos mudar para o nosso país, aí você vai ser presidente da Ucrânia, eu vou ser presidente da Rússia, a Sofia vai ser presidente do Brasil, mas nós vamos ser
países amigos, né? Muito eu bom. achava A paz muito mundial, interessante. A paz pela família mundial, Baza. prezava. Não, para vocês verem a Sara, desde pequena, ela sempre Ela tinha era assim. um foco, assim, uma meta, né, na E o que era vida. mais engraçado se era naquela época jogando Ucrânia contra a Rússia no futebol, alguma coisa. Cada um pegava a bandeira do seu país e a tava camisa do seu torcendo. país. Era uma Era coisa uma mais casa com muito engraçada. movimento, né? Sim, sim. E então, Uzbeque, Ucrânia, Rússia, Ucrânia, Brasil. Rússia, Brasil, Agora Estados Unidos. Estados Unidos. Também foi uma orientação que o Senhor deu. Por minha família, eles não sairiam daqui de jeito nenhum. Eles têm paixão pelo Brasil. Depois nós descobrimos de onde foi. Vou contar um segredo. Conte-nos. Quando nós fizemos teste de DNA, querem acreditar ou não, mas DNA dos Estados Unidos descobriu que Tamila tem uma porcentagem de sangue indígena da Amazônia. Quem vai explicar isso? O grande amor, né? É o amor que já estava no sangue. Aham. vamos dizer assim. No DNA dela. Por É o isso, amor. por isso ela não queria, mas como era uma orientação do Senhor, que tinha um projeto do Senhor lá naquele país, e tivemos uma oportunidade de testemunhar da obra como morando na Rússia, na Ucrânia. Quando eu estudava em Kiev, eu conhecia alguns presidentes das uniões pentecostais dos países como Bielorrússia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, ou Estônia. Nós podíamos testemunhar desta obra e depois convidar os pastores do Brasil para vir lá realizar um seminário, testemunhar. Assim que a obra se espalhou por esses países, depois o Senhor mandou-nos para os Estados Unidos. Também temos hoje várias igrejas de língua russa nos Estados Unidos, igrejas evangélicas, igrejas pentecostais que abraçaram essa obra, a doutrina da obra e estão vivendo em comunhão conosco. Era uma grande bênção que realmente a língua ela facilitou. Eu gostaria de até encorajar os nossos jovens que hoje estudar os idiomas, eu acho a coisa mais importante que tem para você poder ter essa facilidade visitando, conversando, se comunicando. Inglês é como básico, talvez, não é? E se poder alguns outros idiomas que seria de grande ajuda. Sim, com certeza. Não é somente no sentido de vida profissional, não é somente, né, que é uma coisa, né, muito importante, que a Sara já deve ter falado aqui, né, em outros programas, mas também no sentido da obra do Senhor, porque quando você vive em um país que não fala, que não tem português, né, como seu idioma principal, mesmo tendo grupos de brasileiros lá, grupos de outros países de línguas, né, de espanhol, mas o inglês continua lá uma língua, né, que é necessária para se fazer a obra do Senhor. Então, às vezes, quando você convive, por exemplo, a Sarinha, ela estuda numa faculdade onde também tem jovens de outras culturas, de outras línguas, de outras nações. Ela tem esse contato, né, até de outras religiões, e ela tem esse contato. Então, o inglês hoje é a língua que atinge, né, as pessoas, que você consegue alcançar as pessoas. Então, eu concordo com o pastor Samir, né, no sentido de incentivo para os nossos jovens de estudar línguas estrangeiras e principalmente interessante inglês. Até no caso da Sara, que como os Estados Unidos é um país de muitos imigrantes, tinha chegado lá algumas meninas da Guatemala, de alguns países da América Central, América Latina, que não falavam inglês, e ela estava ajudando, traduzindo para elas no início, para ajudar e já usando de oportunidade de poder evangelizar eles. Isso aí é ainda Isso não foi... ensino fundamental, né? Ela estava na 5ª, 6ª série, então
Sempre foi. Foi uma bênção nesse sentido, assim, que até para nós, hoje, isso facilitou muito de poder, toda a dinâmica da revelação que o Senhor dá aqui no presbitério hoje, nós estamos praticamente ao vivo, especialmente a Escola Bíblica Dominical, traduzindo isso para a língua russa, no nosso caso, que abrange aqueles países todos da antiga União Soviética, inclusive Israel, porque em Israel 2 milhões de habitantes falam língua russa. Essa herança da União Soviética que hoje facilitou essa comunicação. Fora muito grandes grupos de língua russa, né, que não são somente, vamos dizer, descendentes ou pessoas que mudaram propriamente da Rússia, né? Temos igrejas ucranianas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que, né, estão necessitados de ouvir, né, falar da obra. Então, hoje a língua ela ajuda a alcançar também esses grupos. Se eu pudesse dar uns 2 conselhos para os jovens hoje, são essas. Primeira coisa, na escolha da profissão, escolha o que você ama fazer e você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida, não é? Porque o trabalho não vai ser trabalho que você tem que ir, vai ser quase um hobby. Se você ama o que você faz, não é trabalho mais, é uma alegria. E a outra é idioma que permite, nós de vez em quando eu passei uma vez por Alemanha, porque por causa do português é muito perto para francês, para italiano, para espanhol. Eu já visitei esses países todos, inclusive para dar assistência às nossas igrejas lá. Você consegue se virar, mas quando eu cheguei na Alemanha, não estava entendendo nada. Pastor, que coisa maravilhosa, porque a gente pensa mesmo quando o senhor começa a falar no seu idioma, a gente fala, meu Deus, nós não estamos tão diferente, entendendo nada. Então a Alemanha também trouxe esse estranhamento para o senhor? Trouxe, e eu fiquei assim com tanta vontade, não, eu tenho que aprender esse idioma, porque você fica assim, uma sensação tão estranha, porque os países que você passa, você se sente em casa, tudo que você precisa você comunica, inglês, português, até arranhar um pouquinho espanhol e tal. E aqui você chega num país que eles falando, você se sente perdido. Claro, a Alemanha é muito desenvolvida, na hora que você chega, começa a falar com eles em inglês, eles te respondem, te ajudam, assim. Mas quando eles falam entre si, você fica totalmente perdido, uma sensação tão inconfortável, estranha, que deu quase vontade. Se eu tivesse tempo, já iria aprender o alemão. Agora, chama atenção, pastor, na fala de vocês, que é assim, a mobilidade que foi acontecendo, né? Diferentes lugares, diferentes continentes. Num primeiro momento, o senhor menciona, foi para fazer um mestrado e depois para atender também a demanda de crescimento, de assistência da igreja, né? Mas a gente também gostaria de saber, né, de conhecer um pouco da formação acadêmica, profissional de vocês, se nesse momento que vocês vêm circulando por outros países, né, vocês também estão atuando profissionalmente nessa mesma formação que tiveram em nível de graduação, porque nossos jovens, às vezes, ficam nesse momento de decisão profissional. É muito importante ouvir pessoas com diferentes percursos, com diferentes processos, até para compreender que às vezes um curso de graduação é uma porta que se abre para muitos caminhos possíveis. Nós sabemos que vocês são referência na tradução para o idioma russo, né, de língua russa, no trabalho no exterior, mas também trabalha como tradutor, pastor? Como é que é? Converse um pouquinho vocês dois conosco, um pouco da vida profissional, acadêmica de vocês. Eu não sei se eu poderia ser um bom exemplo, porque quando eu comecei a estudar, eu queria ser engenheiro. Então eu entrei na faculdade para ser engenheiro. Só que exatamente quando eu estava no primeiro ano, a União Soviética começou a falir.
E todas as empresas começaram a falir uma após da outra por causa de toda aquela turbulência. E o que mais pessoas ficaram desempregadas naquele momento eram os engenheiros. E eu me senti quase que como uma obrigação de ser mais flexível. E tudo aquilo que ainda funcionava era comércio do exterior, essa parte. E eu migrei naquele momento de engenharia para economia. Então, sou pós-graduado em economia. Mas naquele momento, quando nós sentimos o chamado do Senhor, que o Senhor estava nos chamando, no primeiro momento eu até pensei que pela formação daquela igreja de onde nós viemos, que nós precisamos fazer um curso bíblico naquela época. E começamos a estudar, inclusive depois tinha a oportunidade de fazer mestrado, tanto que onde esses presidentes das reuniões pentecostais estavam estudando junto conosco e tivemos a oportunidade de testemunhar da obra. Eu vou dizer que não era fácil. Nós, entre os estudantes de teologia, estamos brincando. Nós temos 2 objetivos: conseguir chegar ao fim para ter diploma e continuar crente, que era 2 desafios. Hoje na obra nós temos uma maravilha quando nós temos um Instituto Bíblico que transmite doutrina revelada. E eu aconselho todos que são da igreja e que não são da nossa igreja, eu acho que não tem curso melhor para estudar a palavra viva, a Bíblia, do que o Instituto Bíblico Maranata, porque a riqueza lá inesgotável, vamos dizer, em cursos todos. Mas quando nós estudamos teologia era um desafio, porque realmente uma mistura das deduções da razão humana, misturado junto com filosofia, que aparentemente convincente, mas em vez de trazer vida, muitas vezes traz as dúvidas que realmente dividem a sua fé, transformando ela em incredulidade. Então, é uma bênção de você poder estudar, mas estudar no lugar certo também é importante. Como na formação secular, que nos ajudou na preparação e tudo, abrindo possibilidade, capacidade até mental de hoje trabalhar com vários assuntos. Eu já trabalhei inclusive na área de siderúrgica como tradutor. Eu tinha que ler inclusive algumas obras para mestrado em siderúrgica para poder traduzir manual dos equipamentos para a língua russa no nível que os engenheiros vão entender. Então, a minha formação anterior, ela ajudou, apesar de toda essa mudança da economia do mundo, da turbulência, quando você tem essa mente aberta, ou mente desenvolvida de estudar, de aprender, isso facilita muito. Então eu encorajarei, além daquilo que o Senhor tinha revelado para nós pastores da obra, para sempre encorajar os jovens a estudar, porque o Senhor quer os seus servos em todos os níveis de sociedade, testemunhando da obra de Deus e da salvação em Cristo Jesus. Antes de Tamila falar, me chama a atenção esse relato do pastor, da sua experiência, sobre uma coisa muito importante para os nossos adolescentes e jovens, né? Que estudar sempre nos abre portas. Então, nem sempre nós vamos ter pessoas com uma formação técnica, com uma formação em graduação, especialização, mestrado, enfim, cursos diferentes na graduação e na pós-graduação que sejam complementares. Muitas vezes são formações diferentes em nível médio, superior, técnico e na pós-graduação.
mas é muito importante estar muito posicionado, não só em atenção aos cenários, como o pastor aqui colocou, mas, sobretudo, ao que o Senhor está dando de direção. Então, diferentes atividades e formações aqui estiveram em serviço não apenas das empresas, mas, sobretudo, do governo desta obra, nos diferentes países pelos quais vocês passaram. O estudo dos idiomas, é claro que isso também fez parte. Nós estamos diante de uma família muito singular, cada filho de uma nacionalidade. De fato, uma Olimpíada nessa casa deve ser muito animada, né? Muito mais animada do que numa casa com uma nacionalidade só. Mas chama muita atenção essa disposição para esse buraco que todos temos, né? Que é preenchido apenas pelo Senhor, mesmo sem num lugar, né? E esse também é o testemunho de muitas pessoas de diferentes comunidades. Eu não ouvi falar do Senhor, mas eu tenho algo aqui que ninguém consegue preencher. Algumas pessoas vão preencher de acordo com a concepção de mundo por uma adoração animista, uma adoração ao sol, à natureza, ao homem. E aqueles que tiveram encontro com o Senhor, que não Deus, possa né? ser de uma simples anestesia para a dor da alma, quando a resposta da alma é só é uma, o né? amado da alma, que é o Senhor Jesus. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Gostaria somente de acrescentar que algo que eu tenho até conversado com os meus filhos, né? Por uma circunstância, no momento, mesmo os dois filhos mais velhos estudando numa faculdade, eu ainda tenho essa oportunidade de estar com eles, passando uma parte do dia, levando, né, buscando eles na faculdade. Então a gente sempre tem esse momento de conversa com eles, aquilo que eles estão aprendendo, né, aquilo que eles têm estudado. E eu falei isso eu acho que é muito interessante isso, que nós somos já um pouquinho mais, vivendo num mundo, eles estão vivendo num mundo um pouquinho diferente do nosso. Porque como o Samir já falou, quando ele tinha escolhido a profissão dele, quando eu tinha escolhido a minha profissão, eu fui formada em pedagogia, né? Sou formada em pedagogia. Então, quando na nossa época, quando a gente ainda estava estudando, né, sendo jovem, escolhendo, pensando na vida futura, tentando escolher uma profissão, pedindo ajuda, né, para os pais, o que você acha, o que você acha que é melhor fazer. Hoje, o jovem, ele, ao contrário de nós, que quando naquela época a gente escolhia uma profissão, era para a vida inteira, né? Para o resto da vida você estaria exercendo aquela profissão. Hoje, com a evolução das tecnologias, a mudança que acontece no mundo, o mundo é um pouquinho mais, como diz... Dinâmico. Dinâmico, exatamente, é essa a palavra mesmo, dinâmico. Então, hoje o jovem escolhendo uma profissão, ele pode ter certeza que amanhã, por exemplo, se ele, ou até por alguma orientação do Senhor, ou por alguma insatisfação, né, com aquilo ali, ele pode buscar fazer um outro curso, buscar uma outra direção. Eu acho isso muito interessante, né? O mundo de hoje um pouquinho diferente do nosso. E eu tenho conversado isso com os nossos filhos, que eles já não têm essa ansiedade, essa parte da ansiedade, porque claro que tem outras preocupações, mas hoje já não tem esse peso ali, qual profissão que eu vou escolher, porque vai ser para o resto da minha vida, né? Hoje eles têm outras preocupações e outras escolhas para ser tomadas. Não deixa de ser uma escolha muito importante, aquilo que eu falei, se eles escolherem fazer aquilo que eles amam fazer, eles não precisam trabalhar nenhum dia da vida, mas o que eu poderia falar como economista, dar um conselho para os jovens, começar a investir o quanto antes, porque muitas vezes quando nós trabalhamos por um salário, que é 99% das pessoas trabalham por salário, isso
acrescenta-nos um peso e um estresse, porque se você hoje parou de trabalhar, as suas contas vão começar a acumular e você pode passar um momento difícil. Mas quanto antes você começa a investir, nem que seja numa poupança, você sempre tem, vamos dizer, uma gordurinha. Mas chegar ao ponto quando você, em vez de trabalhar por dinheiro, você investe para o dinheiro trabalhar para você. Isso é ideal, porque na hora que você conseguir... Hoje tem vários cursos, inclusive no YouTube, gratuitos. Nenhum conselho aqui de específico de investir em alguma coisa, mas tem várias opções, investimento dos papéis, das ações, do mercado, até a própria poupança, que ajuda a acumular um pouquinho para poder dar essa facilidade. E se amanhã você precisa dar uma entrada num apartamento ou fazer um curso no exterior, isso facilita bastante. Então eu creio que se um pouquinho prestar mais atenção no investimento até financeiro, fora do investimento de formação, investimento até no relação entre pessoal, que ajuda a evitar muitos atritos e conflitos, o investimento financeiro também é uma parte, eu creio, em nossos dias, muito importante. Fernanda, você viu, né? Idioma, atenção ao chamado do Senhor, investimento e gordurinha nem da carne nem do sorvete, né? Só se for do investimento financeiro. Né, minha amiga? São conselhos preciosos e objetivos que Pastor Samir e Tâmila trouxeram para os nossos jovens, né? Dentro dessa realidade que hoje a gente vive. E como a Késia mencionou, pastor, o senhor é muito conhecido no Manaim pelas traduções do russo, né? O senhor está lá nos Estados Unidos, juntamente com a família, mas tem todo um trabalho de assistência às igrejas naquela grande área. Vamos falar um pouquinho para as nossas famílias da obra do Senhor naqueles países, naquelas cidades? Hoje nós temos com aquele trabalho que até o pastor Alexandre, que começou por ser diplomata, ser embaixador, tanto que quando eu conheci ele em Moscou, ele temporariamente estava substituindo o embaixador do Brasil em Kiev, quando ele foi para 2 dias ver Moscou como turista. Então nós encontramos com ele quando ele começou a testemunhar para a gente. Então foi esse trabalho em conjunto, de eu poder inclusive testemunhar da obra para o próprio país de onde nós saímos, de Uzbequistão, e a obra se estabeleceu lá porque inclusive pastores do presbitério, junto com algumas irmãs, vou dizer para vocês que a dona Sara e a dona Jerusa foi para o Uzbequistão para compartilhar sobre trabalho com as crianças e trabalho Sempre das muito servas. cuidadosos, né? Isso naquela época para nós era difícil acreditar que é possível, mas em Moscou, quando nós estávamos lá passando 2 dias, hoje na região de Moscou já tem 2 igrejas lá firmes na obra, além de várias outras regiões das pessoas que, além de ouvir e abraçar essa doutrina, estão fielmente participando das transmissões da Escola Bíblica Dominical. Respostas, sempre mandam as respostas para nós, mandam os vídeos com as respostas. Esta obra em praticamente quase todos os países da antiga União Soviética já está estabelecida. E nós já temos contatos com 2 países mais fechados, que é Turcomenistão e Tajiquistão, onde realmente a resistência é muito grande, mas mesmo assim não posso falar nem cidades nem nomes para não expor, mas já temos pessoas que estão constantemente na videoconferência conosco, orando junto,
compartilhando as doutrinas da obra, eles estão com muita alegria recebendo, porque essa ajuda preciosa do Espírito Santo, especialmente nas condições que ele está, é incomparavelmente melhor, como está escrito: buscai com zelo os dons espirituais, eu vos mostrarei caminho mais excelente. Então, a obra é um caminho mais excelente. Então, quando hoje esses evangélicos tradicionais descobrem ainda aquela riqueza que o Espírito Santo traz, não há como explicar a alegria e gratidão que eles têm por esse trabalho que, na verdade, o presbitério que está fazendo. O presbitério está fazendo um grande investimento, mandando os pastores sempre, inclusive toda semana reunindo os pastores pela videoconferência, dando atenção, orando por eles, compartilhando as últimas doutrinas, levando as cargas, vamos dizer, deles. E hoje a obra está prosperando, graças a Deus, praticamente em todos os países da antiga União Soviética, inclusive Israel, que tinha uma onda muito grande dos judeus que moraram em todos os países e migraram. Como nós dizemos, tem 2 milhões de cidadãos de Israel que falam russo, idioma russo. Glória a Deus, experiência grandiosa, né, Tâmara? Sim. Agora, mudando um pouquinho daquela região para a região onde nós moramos hoje, como estamos falando, né, de igreja, de crescimento da obra, do trabalho que tem sido realizado. Hoje, por exemplo, nós temos um trabalho muito bom realizado pelos jovens quando eles vão nas faculdades, né, ali que entra, né, o conhecimento da língua, o estudo, porque nós sempre incentivamos os nossos jovens para não pularem, vamos dizer, esse degrau assim do ensino superior, né, de busca, mesmo que seja um pouquinho difícil, porque tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, o ensino superior não é gratuito e você tem que ter recurso, né, para ali buscar. Então, o que nós fazemos hoje, por exemplo, o que aconteceu na nossa família, com a Sarinha, incentivamos ela de buscar um ensino, quando ainda estava no 2º grau, de estudar um pouquinho da área de enfermagem, né? Ela estudou a enfermagem ali, então quando ela terminou no 2º grau, na escola técnica, aí ela teve essa oportunidade de ter esse conhecimento, de ser formado como assistente, né, de enfermagem. Isso já lhe proporcionou uma oportunidade de ela trabalhar, ganhar o dinheirinho para poder pagar o ensino superior, né, porque aí ajudou a pagar a conta. Então, nós incentivamos, pastores, os obreiros, né, os diáconos, incentivam os jovens a não pularem esse degrau importante como o ensino superior. É realmente um esforço. É um esforço, exige muito dos jovens. Mas que se paga depois. Exatamente. Então, no caso da Sarinha, por exemplo, ela tem a técnica de enfermagem, ela trabalhou, pagou, o filho também, ele trabalha, Simão, estuda, né? O Simão trabalha de manhã, estuda de manhã, trabalha de noite, ou o contrário, de manhã ele trabalha e estuda de noite, mas podendo, né, ter essa oportunidade de pagar um ensino superior, porque além de ser uma ferramenta para a vida dele profissional, também serve de base para a evangelização, alcance dos jovens ali. E também gostaria de falar até de muito importante o ensino né, da escola bíblica dominical, as criancinhas, né, os intermediários, adolescentes. E um dos últimos seminários nós fomos surpreendidos grandemente, eu acho que foi em março, né, em março desse ano, quando se fala em adolescente, se fala em um período de vida, né, que muito pai fica preocupado, como que vai passar a adolescência do filho, mas nós fomos surpreendidos do desempenho dele de convidar, porque
no momento de evangelização, a igreja se encheu de amigos, de colegas que eles testemunharam, levaram para a igreja, né, para ouvir a palavra do Senhor. Então, hoje eles estão trabalhando, só acrescentando ali, é claro que nossas evangelizações, as nossas aulinhas de criança, eles vão em 2 idiomas, uma professora dá aula, outra professora ali do lado, né, traduzindo. Então, para termos esse alcance, porque às vezes uma criança ou um intermediário, adolescente jovem, traz alguém para a igreja que não fala português, que nós sabemos que a obra do Senhor, ela não é uma obra brasileira, né? É a obra do Espírito Santo que Ele realiza, então, para o alcance dessas pessoas. Então, os nossos cultos são traduzidos, não é somente para o inglês, também para o russo, se precisar. Então, é isso, né? O trabalho dos jovens lá na região de Boston em geral e também nos Estados Unidos. Nós temos pessoas sedentas em alguns lugares distantes, alguns não têm igrejas perto, que estão conectando, como a Tamila traduz para o russo também. Eles acordam 3h30 ou 4h30 da manhã para participar dos cultos, só para poder receber a bênção, estar junto. A gente aproveita, sempre ora por eles. Sim. E interessante, várias vezes já aconteceu quando os dons espirituais dados no culto profético da igreja e eles mandando os dons praticamente idênticos. Você vê com o Espírito Santo, a bênção do corpo, a unidade, glória a Deus, desse trabalho. Glória a Deus. Exatamente. Glória a Deus. Queridos irmãos, como tem sido maravilhoso, né, Fernanda? E eu tenho certeza que os irmãos aqui nos assistem também estão se sentindo preenchidos por conhecer o trabalho de uma família que se move pela voz do Espírito Santo. Nós queremos parabenizar por essa disposição, por esse trabalho. Nós sabemos que o Senhor comissiona aqueles que são fiéis e grandes são os frutos deste trabalho, não só na nossa família, como também na obra como um todo, no meio dos nossos familiares. É uma grande bênção ver as gerações anteriores a nós serem alcançadas também pelo testemunho vivo que é servir ao que o Espírito Santo tem falado, e nós vemos isso também na vida de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso profundo agradecimento, Tamila, a sua presença aqui conosco, Pastor Samir. Muito obrigado, é um privilégio de poder estar aqui. A única coisa que eu queria acrescentar é que graças ao nosso bom Deus, que tudo que nós temos é porque o Senhor nos ajudou até aqui. Então é a nossa gratidão e toda honra, todo louvor somente a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Agradecemos a Fernanda, né, a Kézia, por essa oportunidade. A honra é toda nossa e sabemos que Deus vai usar o nosso testemunho para edificar as vidas para a glória dele. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai Senhor Fernanda. Pai Senhor Kézia. Pai Senhor nossos irmãos. E a você que nos assiste, eu tenho certeza que também saiu edificado por cada uma dessa experiência. E a pergunta que fazemos é: você já orou pela obra do Senhor no exterior hoje? Qual país que você tem orado? Nós pedimos que você se una a esse grupo em oração, para que o Senhor alcance outras famílias, fortaleça os trabalhos que já têm sido realizados e amplie o número de igrejas e de salvos neste tempo. Nós sabemos que esse é um investimento para que a nossa igreja como um todo seja fortalecida como uma geração que se levanta contra as armadilhas que o inimigo tem para os nossos filhos e para outras gerações. Mas o Senhor tem preparado também um tempo de mudança para nós. Nós cremos nisso. Nós somos fortalecidos por aquilo que o Espírito Santo tem feito em nós. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.